Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. O Brasil é o segundo país do mundo que mais apoia o acolhimento a refugiados, perdendo apenas para a Suécia. Os tribunais brasileiros têm registrado um número cada vez maior de guarda compartilhada de pets. Cientistas australianos afirmam que superlarvas que comem plástico podem ser a chave para a reciclagem no mundo. O Brasil é o segundo país do mundo que mais apoia o acolhimento a refugiados, perdendo apenas para a Suécia. Vamos conhecer agora uma história de superação de um refugiado angolano que deixou seu país e encontrou o Brasil de portas abertas para recomeçar a vida e ainda ajudar outros estrangeiros a conquistarem uma nova chance. Olha só. Foi um conflito do pai que tirou Maicon de seu país, a Angola. Meu pai fez um trabalho do homem político e esse homem não pagava, não queria pagar meu pai de jeito nenhum. Então começou a vir com os ameaços em cima. Eu sendo o primeiro filho, então eu interferia, né? Eu ia lá para proteger o pai, então o alvo começou a ser eu. Segundo o angolano, o pai estava com a razão, mas se viu obrigado a fugir e a forçar seu primogênito a fazer o mesmo. Eu não quis sair do meu país, não quis, porque aquela coisa de deixar família, amigos, eu estava naquela fase ainda no ensino médio, estudando, e eu tive que abandonar a família e vir começar num país onde você não tem família, não tem amigo e começa do zero. Corrupção e pobreza extrema. Por essas razões, muitos são os angolanos que saem daquele país. E boa parcela deles busca uma nova chance aqui no Brasil. Angola e o Brasil têm muita cultura idêntica, a nossa cultura são bem idêntica. E a gente sempre olha para o Brasil como referência. E foi que a família determinou que tinha que ser o Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo que mais apoia o acolhimento a refugiados, atrás apenas da Suécia. Sem esse conhecimento, Maicon diz que sofreu bastante ao chegar aqui em 2009. Dormiu nas ruas, passou fome, foi explorado. Mas quando descobriu onde buscar ajuda, tudo mudou. Brasil acolhe, sim. Por que eu falo que o Brasil acolhe? Quando eu tive as informações, quando eu pude, agora alguém começou a me orientar, foi fácil as coisas. Consegui meu protocolo como imigrante, né? Não, como refúgio. Consegui protocolo, consegui advogado, fui orientado e me perguntaram, você está precisando de emprego? Foi aí que começaram a me ajudar, consegui um emprego sim no mercado, trabalhava no supermercado, comecei, aí onde eu vi que me deram carteira, né, de trabalho, começaram a me explicar, isso aqui é carteira de trabalho, comecei a trabalhar e fizeram a minha conta bancária, quer dizer, houve essa orientação. Em Angola, o Maicon era modelo e quando se estabilizou aqui no Brasil, resolveu retomar aquela carreira que havia ficado lá no passado. Começou estudando sozinho em uma biblioteca pública, até se especializar e então fundar esta escola de modelos, que hoje dá oportunidade também a outros refugiados. Aquelas portas que me fecharam no passado, hoje eu abro para as pessoas que me procuram. Hoje eu trabalho com modelos plus size, trabalhos com negros, branco, criança, trabalhos com a terceira idade, inclusivamente. O que eu faço hoje? Eu ensino não só a cultura, ensino a moda, a postura, a ética. Eu acolho também imigrantes assim como eu, refugiados como eu, porque hoje eu não quero que os que me procuram passem naquilo que eu passei no passado. A Cecília está entre as pessoas acolhidas por Maicon. Há 2 anos, ela saiu de Luanda para fugir da pobreza. Quase metade dos pouco mais de 30 milhões de habitantes da Angola vive sem luz em casa. E a maioria não tem acesso à água. 21% dependem de caminhões-pipa. Uma vida sem oportunidades, como conta a jovem de 18 anos. Eu vim aqui porque também precisava de um bom estudo e já lá não tem isso. A moça chegou ao Brasil com uma amiga da mãe, que aqui a explorou. Cecília conta que a mulher a fez de escrava, até que ela fugiu, conseguiu apoio do governo e conheceu o Maicon, que hoje colabora muito para que ela realize grandes sonhos.
Meu sonho é me tornar modelo internacional, conseguir um bom emprego, fazer minha faculdade de Direitos, ter minha própria casa e fazer viagem. Quero conhecer o mundo todo. Entre refugiados da Angola, Venezuela, Colômbia e Bolívia, a escola também forma brasileiros como a Jaiane, que, assim como todos os outros modelos daqui, chegou ao projeto para romper estereótipos e propagar a igualdade racial e cultural. Nós chegamos a receber um convite onde ela foi indicada ao concurso CPLP, Miss CPLP, onde são os países da língua portuguesa do mundo, né, e mandam as suas candidatas. E aqui no Brasil a gente teve o privilégio de mandar ela. E ela chegou lá e ganhou, representou bem o Brasil e está aqui ela. Você se tornou referência aqui para as meninas, então? Sim, de certa forma, né? Todo mundo olha e fala, caramba, ela foi para Portugal, já foi para Colômbia. Então é um tanto que, como eu posso dizer, é gostoso, né? É o orgulho do Maicon e é o que reafirma a trajetória de superação e sucesso que ele vem construindo no Brasil desde que chegou. Hoje, eu falo assim que valeu a pena ter lutado. Nós temos que nos acreditar, seja a dificuldade que for. A fé tem que permanecer em cima de tudo. Então, eu posso dizer que me tornei empresário. Mas aquele empresário que esperou o tempo certo, aquele empresário que foi batalhando, subindo degrau após degrau. E o sabor disso é de você olhar para trás e dizer assim, olha, eu posso ajudar aquele que está chegando. Isso que me deixa muito feliz. Um sítio arqueológico foi encontrado durante uma escavação de uma obra do metrô na região central de São Paulo. Apesar da descoberta, os trabalhos não foram interrompidos no local. A descoberta aconteceu pela equipe da concessionária responsável pelas obras da futura estação 14 bis do metrô. Na escavação, os operários chegaram ao que parece ser um sítio arqueológico de valor histórico de alta relevância, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que realiza o projeto de salvamento e resgate do que foi descoberto. O órgão afirmou que a região abrigou um dos primeiros quilombos da cidade de São Paulo, chamado Quilombo de Saracura. A localização da descoberta servia de rota de fuga para pessoas negras escravizadas. Portanto, esses vestígios provavelmente foram deixados por eles. Os materiais encontrados a mais de 3 metros de profundidade são louças de vidros e moedas e só serão levadas para análise depois da construção de paredes de contenção. Quando esse tipo de material é encontrado, os arqueólogos devem acompanhar o andamento das obras para garantir que nada seja danificado. Ser rico é o sonho de muita gente, mas você tem ideia do quanto é necessário para ser considerado uma pessoa rica? O Instituto Francês Observatório de Desigualdade fez este cálculo e agora nós vamos mostrar o resultado para você. O objetivo do estudo é levantar a discussão sobre a qualidade de vida da população francesa e também debater as desigualdades sociais no país. E o resultado mostrou que, para ser considerada rica, uma pessoa precisa ganhar acima de 3.637 euros, o que equivale a R$ 19.900 por mês. Mas é importante ressaltar que esse cálculo é feito pelo padrão de vida de um solteiro. Já para um casal com 2 filhos menores de 14 anos de idade, o patamar muda um pouco. E o valor a ser atingido é de R$ 7.713 euros, ou R$ 41.900. Se você ainda não está nesse padrão, não fique triste. Ainda dá tempo de mudar essa história. O levantamento também mostrou que a maioria das pessoas consideradas ricas tem acima de 57 anos de idade. E olha só, uma descoberta super bacana que visa minimizar os danos causados ao meio ambiente pelo uso de plástico. Cientistas australianos parecem ter feito uma descoberta preciosa para auxiliar na reciclagem. Cientistas da Universidade de Queensland, na Austrália, descobriram que as superlarvas de tenebro gigante se alimentam de poliestireno, uma das formas mais comuns de plástico. Suas enzimas intestinais podem ser a chave para taxas de reciclagem mais altas. As larvas de tenebro gigante chegam a 5 centímetros e são criadas como alimento de répteis e aves e até mesmo para ingestão humana em países como México e Tailândia. Uma equipe de cientistas alimentou as superlarvas com diferentes dietas durante um período de 3 semanas. Umas receberam espuma de poliestireno, comumente conhecido como isopor.
A equipe confirmou que elas podem sobreviver com uma dieta única de poliestireno e inclusive ganhar uma pequena quantidade de peso em comparação com os exemplares que não receberam nenhum alimento. Isso sugere que as larvas podem obter energia ao comer poliestireno. Embora as superlarvas tenham concluído seu ciclo de vida, se transformando em pupas e depois em besouros adultos, os testes revelaram uma perda de diversidade microbiana em seus intestinos e patógenos potenciais. Essas descobertas sugerem que, apesar de conseguirem sobreviver com poliestireno, esta não é uma dieta nutritiva e afeta a sua saúde. Os tribunais brasileiros têm registrado um número cada vez maior de guarda compartilhada de pets. A guarda compartilhada de cachorros virou realidade no país que possui a segunda maior população pet do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Para se ter uma noção, nos últimos 2 anos, o número de animais de estimação aumentou em 30%, de acordo com uma pesquisa da Comissão de Animais de Companhia, ligada ao Sindicato da Indústria Veterinária. Histórias de cachorros que, após a separação de seus donos, começaram a revezar entre 2 lares, se tornaram comuns, mas nem sempre com decisões harmônicas entre os donos. A chamada família multiespécie vem ganhando espaço como um tema desafiador para a justiça, que encara disputas em processos similares à separação com filhos. Casos desse tipo antigamente iam parar na vara civil, onde o pet era tratado como um bem. Nos dias de hoje, esses processos passam por varas de família, segundo especialistas em direito, que começaram a observar as dificuldades que essa nova configuração enfrentarão nos poderes judiciário e no legislativo, em meio aos processos de separações judiciais. Recentemente, um caso de divórcio necessitou de um acordo extrajudicial para incluir o custo do alimento do cachorro na pensão. Outro episódio semelhante ocorreu com um cachorro da raça Dachshund, onde sua tutora servidora pública ganhou um processo que durou quase 2 anos. A justiça decidiu que seu ex-marido deve pagar uma pensão de um valor equivalente a 20% do salário mínimo para custos com alimentação e medicamentos para o pet. Existe até um projeto de lei na Câmara dos Deputados, próximo de ser aprovado, que contempla a obrigação do ex-casal de contribuir para a manutenção dos pets. Segundo especialistas, a legislação não acompanhou as mudanças sociais em relação aos animais de estimação, obrigando os magistrados a decidir sem o devido amparo legal. O preconceito contra as pessoas com idade avançada tem começado cada vez mais cedo. Quase 17% dos brasileiros com mais de 50 anos afirmam já ter sofrido algum tipo de discriminação, que é chamado de etarismo. O dado faz parte de uma pesquisa feita com pessoas do mundo todo. 63 anos de idade, uma saúde de ferro. O administrador José Afonso corre ao menos 3 vezes por semana. E olha só a distância que ele costuma percorrer em quilômetros. Eu corro 8 a 10 por dia. Mesmo com mais disposição do que muitos jovens por aí, ele foi vítima de etarismo, a discriminação por causa da idade. Um dia voltando do parque, eu estava parado, a faixa de pedestre, geralmente o carro tem que parar para você passar. O carro estava longe, eu comecei a atravessar e o cara falou assim, seu velho, quer morrer? Aí eu recuei um pouquinho, ele passou, aí eu fui embora. O administrador conta que o preconceito a quem está na melhor idade é grande, inclusive na academia. Academia eu até fazia uma aqui perto. E eu senti assim que o idoso, o velho, é meio separado. E olha que nem precisa ser idoso para passar por isso. Situações como essas têm atingido pessoas cada vez mais jovens. O etarismo acontece antes mesmo da pessoa chegar à terceira idade. Essa constatação faz parte de uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde com 80 mil pessoas de 57 países, que mostrou que quase 17% dos brasileiros com mais de 50 anos já sofreram algum tipo de discriminação.
justamente por causa da idade. As pessoas tratam os idosos como incapazes, como improdutivos, como pessoas lentas, como pessoas que não têm condições de desempenhar tarefas com facilidade. É uma discriminação, é um preconceito, e a gente vê isso, infelizmente, muito aplicado no dia a dia. A neuropsicanalista explica que os idosos percebem o preconceito, passam a evitar determinadas situações para não passarem por constrangimentos e acabam com a saúde afetada, tanto a mental quanto a física. O José Afonso diz que ficou chateado com as situações que enfrentou, mas seguiu em frente sem muitos efeitos e nunca pensou em denunciar ninguém, até porque nem sabia que essas atitudes preconceituosas poderiam configurar crime. Não sabia, nem imaginava que tinha isso. É que é tão habitual isso acontecer, né? Acho que tanta gente... você vê em condução pública, tem isso, as velhinhas... essa velha, né? O povo fala mesmo, né? Mas não deveria. O Estatuto do Idoso contém uma série de instrumentos de proteção às pessoas a partir dos 60 anos de idade. O Estatuto do Idoso, ele não traz um tipo de crime específico contra o idoso. Ele traz uma proteção maior no sentido em que ele traz uma pena mais grave, uma pena maior para quem pratica um crime comum contra um idoso. E no caso do etarismo, a vítima deve também processar o agressor por danos morais. Inclusive, no próprio processo penal, onde se investiga o crime, já é possível garantir um valor mínimo de indenização a título de danos morais, e essa indenização pode ser majorada, pode ser aumentada através de uma ação civil. É importante lembrar que o mundo está cada vez mais velho. Aqui no Brasil, a expectativa de vida aumentou 30 anos no último século. Atualmente, os idosos já ultrapassam 30 milhões de pessoas. E até 2030, serão quase 20% do total da população, segundo o IBGE. Eu acredito que tem que ter uma conscientização da população, né, de que todos nós iremos envelhecer, todos nós iremos passar por isso, que bom, né? E aí, em cima disso, a gente tratar com mais respeito, com mais dignidade, com mais apoio, para que esses idosos se sintam amparados, acolhidos e aceitos pela nossa sociedade mesmo, né? Isso é respeito ao próximo, né? O idoso, o jovem, a criança, tudo. Acho que todo mundo tem que ter respeito pelo próximo. Um levantamento mostrou que de cada 4 brasileiros, 3 ficam praticamente o tempo todo conectados à internet. Enquanto isso, cerca de 35 milhões de pessoas não usam a web. A pesquisa elaborada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação concluiu que pouco mais de 138 milhões de brasileiros acessam com grande frequência a web. Outros 9 milhões e 800 mil utilizam a internet de maneira mais reduzida, com intervalos de tempo maior. O uso dos serviços dispostos dentro da rede podem ser diversos. Para 93%, a web é mais utilizada para o envio de mensagens. Outra parcela significativa da pesquisa utiliza a internet também para buscar informações sobre saúde. Por outro lado, um dado apontado pela pesquisa TIC Domicílios 2021 é preocupante. 35 milhões e 500 mil pessoas não têm acesso à internet. Ao analisar as classes que responderam à pesquisa de forma negativa, a maioria pertencia às classes D e E. Esse é um aspecto que expõe uma parcela de desigualdade presente no Brasil, já que as diferenças sociais ainda são obstáculos para a inclusão digital no país. Pensando em opção para reduzir esses números, a Agência Nacional de Telecomunicação planeja encaminhar no segundo semestre deste ano a execução do projeto piloto de promoção de conectividade nas escolas públicas. Segundo a Anatel, o programa será bancado com parte dos recursos arrecadados no leilão do 5G, realizado nos dias 4 e 5 de novembro do ano passado e que arrecadou mais de 46 bilhões de reais.
A iniciativa pretende estimular ainda mais as pessoas a utilizarem a internet e reduzir cada vez mais a desigualdade social existente na inclusão digital. Mais de 22 milhões de brasileiros conquistaram a oportunidade de ter acesso a um crédito de qualidade com a implementação do Cadastro Positivo. Segundo informações divulgadas pelo Serasa Experian, a lista de consumidores que possuem acesso ao crédito subiu de 59 milhões para mais de 81 milhões no último levantamento. Esses novos beneficiários, que agora fazem parte da lista, possuíam um score abaixo de 500 e, por isso, poderiam não ser aprovados em análises realizadas pelo mercado. A baixa pontuação do grupo não era causada por negativações, mas pela insuficiência de informações que os credores tinham sobre os possíveis tomadores de crédito. Problema agora solucionado com a implementação do Cadastro Positivo, segundo a Serasa. Dos mais de 22 milhões de consumidores impactados positivamente pela iniciativa, 12 milhões são mulheres. Em relação à faixa etária, a mais beneficiada foi entre 26 e 40 anos. O levantamento também considerou a visão dos bancos e financeiras por faixa de renda. O destaque fica por conta das mais de 12 milhões de pessoas que possuem rendas mensais entre R$ 1.000 e R$ 2.000, que após a criação do programa passaram a ter mais facilidade em obter crédito. Para especialistas, o Cadastro Positivo revolucionou a concessão de crédito feita pelas empresas no Brasil, já que as companhias ofereciam créditos baseados em informações negativas com contas não pagas ou atrasadas. De acordo com o levantamento feito pela Organização das Nações Unidas, 45% de todas as frutas e hortaliças que nascem são perdidas, por exemplo, pelo mau manuseamento. Mas o problema vai além disso. Ao todo, 30% dos alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. Anualmente, mais de 5 bilhões de toneladas de alimentos são produzidos, o que seria mais do que suficiente para alimentar toda a população mundial. Contudo, como foi divulgado pela ONU, cerca de 1,5 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados. E o dado é ainda mais alarmante. Quando pensamos no Brasil, após os períodos mais difíceis ocasionados pela pandemia, mais de 33 milhões de pessoas não têm o que comer diariamente. O estudo elaborado pelo Programa Mundial de Alimentos mostrou que cerca de 41 mil toneladas de alimentos em perfeitas condições deixam de ser aproveitados todos os dias. E isso acontece de duas principais formas. A primeira, por meio das etapas de sua produção e chegada até o consumidor, incluindo o período pós-colheita, armazenamento e transporte. E a segunda, na atitude dos vendedores e dos consumidores de desprezarem alimentos cuja aparência não é esteticamente agradável. A conclusão desse estudo é a de que há produção de comida suficiente para alimentar todo mundo, mas o extremo desperdício faz com que toneladas de alimentos em perfeito estado de nutrição sejam perdidos todos os anos. Obras de arte produzidas por artistas com deficiência visual estão sendo expostas em uma galeria de Fortaleza. A exposição é chamada Invisuais. Por meio do projeto Cores da Arte, trabalhos autorais desenvolvidos por artistas com deficiência visual estão em exposição no sobrado Dr. José Lourenço, no centro de Fortaleza. Segundo os expositores, a produção das obras serviu para que eles possam ter mais confiança em si e criar seus próprios desenhos. Reproduções de obras famosas como Mona Lisa foram criadas pelos artistas que expressam através de pincel e tinta a sua realidade. Técnicas que ajudaram o grupo a criar as composições foram desenvolvidas pelos organizadores da exposição, já que essa é a primeira experiência artística realizada pelos deficientes visuais. E agora, mais uma história de superação.
Os primos brasileiros Samuel e Tiago Oliveira subiram juntos ao pódio do Mundial de Natação Paralímpica em Portugal, 7 anos depois de perderem os braços por causa de um acidente empinando pipa. Vamos ver. Samuel, de 16 anos, ficou com a prata ao completar os 200 metros medley. Já Tiago, de 21 anos, levou o bronze com o tempo de 3 minutos 15 segundos, depois do turco Koral Kutlu ter sido desclassificado. Os familiares disseram que tinham o sonho de ver os dois juntos no pódio e não imaginavam que a conquista seria tão rápida. De Campinas, interior de São Paulo, a história dos dois medalhistas começou em 2015, quando tiveram contato com fios de alta tensão enquanto tentavam tirar uma pipa de uma árvore usando uma barra de ferro e receberam uma descarga elétrica de 13.000 volts. Após o acidente, precisaram amputar os 2 braços na altura dos ombros. A natação fez parte do processo de reabilitação e ressocialização. Na segunda-feira, Samuel já havia conquistado 2 medalhas de ouro, uma nos 50 metros nado costas e outra no revezamento 4x50 livre. O Mundial de Natação Paralímpica segue até o próximo sábado na Ilha da Madeira, em Portugal. Mais de 600 crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul estão em abrigos à espera de um lar. Você vai conhecer agora a história de um casal que adotou irmãos e há 5 anos se tornaram uma família. Hoje o sorriso no rosto dos irmãos José e Juan é bem espontâneo. Eles são filhos do coração do casal Kelly e Mário. Há 5 anos, a família da assistente social e do advogado está completa com a chegada dos meninos. A espera foi muito angustiante, né? É uma ansiedade, eu acho que mesmo igual uma gestação biológica, né? Todos aqueles anseios de maternar. Mas eu falo que é a doce e longa espera, porque a nossa foi, né? É doce, porque você espera seus filhos, e é longa porque não tem tempo, né? Você não sabe quando seu filho vai chegar. Ele pode chegar em 1 ano, em 2, no nosso caso chegou em 3 anos. Na última vez que nós tivemos visitando eles, né? Antes de sair do abrigo, a juíza mandou nos chamar. Aí nós fomos no fórum, já eram às 6 horas, 6 e pouco. Aí conversamos com ela, trocamos ideias, né? E de repente ela virou para a assessora dela e falou: dá tempo, né? Ela falou: dá. Ela falou: então vocês dão uma volta e assinam a guarda que vocês já vão levar as crianças. A bolsa estourou. A bolsa estourou. O que aconteceu? Ela ficou tranquila e não conseguia assinar. E o Mário passou mal. Foram meses de curso, 3 anos de espera até levar os irmãos para casa. Para o casal, a adoção sempre foi a primeira opção na linda missão de ter filhos. Ela é uma via de parentalidade. É a forma como nós escolhemos formar a nossa família. De nos tornarmos pais, de termos nossos filhos, né? A adoção, ela não deve ser vista como caridade, como você ser melhor que uma mãe ou um pai biológico. Não, a gente não é melhor que ninguém, que nenhuma outra pessoa. É apenas a forma que a gente escolheu, né? De nos tornarmos pais, de constituir a nossa família. É uma que eu tenho a oportunidade de renovar, porque quando você chega na idade, você estaciona. Então, quando você tem as pessoas jovens que vêm ao teu lado, você começa a renovar. E a oportunidade deles de ter um lar de amor, de carinho, entendeu? E o resgate da vida da gente. Depois de todo o processo de adaptação, hoje a família é muito unida. O José e o Juan têm todo o cuidado dos pais, e a Kelly e o Mário todo o amor e carinho dos filhos. E o que não falta neste compromisso é união e respeito. Amor? Amor? É. Muito amor? Agora é ele. Tá, agora é ele, então. O que você sente, olha, que você vê seu pai sumir? Amor. Dados do Conselho de Justiça apontam que em Mato Grosso do Sul, mais de 600 crianças e adolescentes vivem em abrigos. E os motivos são os mais diversos. Desde perda de familiares, pais e responsáveis, até crianças que são vítimas de violência e negligência. A adoção é uma decisão séria que precisa ser tomada mediante algumas situações. Os futuros pais precisam estar cientes de todo o processo, não apenas o burocrático, mas o da convivência e educação.
Antigamente era muito difícil, as pessoas já tinham uma dificuldade de chegar ao próprio fórum. Hoje já é possível começar um procedimento preenchendo os dados pela internet e depois indo para uma vara da infância. Então facilitou muito ao longo dos anos. E quem quiser adotar é um procedimento muito fácil. Basta procurar uma vara da infância da sua cidade, é sempre na cidade onde a pessoa mora, levar todos os documentos de identidade, comprovante de renda, certidão de antecedentes cíveis e criminais e os outros que a vara depois vai pedir. É feito um curso de preparação para adoção e depois um estudo psicossocial. Se a pessoa estiver habilitada, estiver em condições de adotar, o juiz defere a adoção. Nós preparamos as famílias, né, para que elas possam tomar uma decisão acertada e os reais motivos para adotar, né, porque a adoção não é caridade, não é para fazer companhia, a adoção é para realmente atender às necessidades e interesses da criança e integrá-la numa família que possa amá-la e cuidá-la. O voto feminino é o que vai ter mais peso nas eleições deste ano. O Tribunal Superior Eleitoral traçou o perfil do eleitorado brasileiro. Olha só. O TSE revelou que a mulher com ensino médio e idade entre 45 a 59 anos é a maioria entre os aptos a votar. Segundo o levantamento do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições desse ano, há 8.600.000 mulheres a mais que homens para decidir o futuro político do país. Neste ano, 152.100.000 pessoas estão aptas a votar, quase 13,5% a mais em relação às eleições de 2018, quando eram 147.100.000 eleitores. O público feminino também é maioria em quase todos os recordes por região e escolaridade. Quando se trata do nível de instrução, as mulheres são a maioria entre os eleitores de nível superior completo. Elas também dominam com o ensino médio completo. Já os homens são a maior parte entre os eleitores sem escolaridade informada, mas que sabem ler e escrever. Para as eleições de 2022, mais de 5.600.000 pessoas se declararam analfabetos, o correspondente a 3,7% dos eleitores. 1,5 milhão de pessoas a menos do que o registrado nas eleições de 2018, quando 6,5 milhões disseram à Justiça Eleitoral que não sabiam ler nem escrever. Uma floresta de 290 milhões de anos, congelada no tempo, foi encontrada no município de Ortigueira, no Paraná. A floresta foi encontrada no final de 2018, quando foi aberta uma estrada na área para dar acesso a uma fábrica. Pesquisadores foram ao local para estudar as rochas expostas, mas, para a surpresa deles, encontraram os fósseis. A posição ereta preservada ao longo do tempo é considerada uma ocorrência rara. Tami Motin, geóloga e doutora pela Universidade Federal do Paraná, liderou a pesquisa com colaboradores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade da Califórnia. A preservação desta floresta foi possível porque as árvores foram rapidamente enterradas quando vivas e foram progressivamente cobertas por sedimentos até morrerem. O evento, que praticamente congelou a floresta do jeito que estava, foi uma grande enchente de um rio em cujas margens as árvores foram encontradas. Na América do Sul, florestas parecidas foram descobertas em apenas outros 2 lugares, na Patagônia Argentina e no Rio Grande do Sul. A tartaruga verde, espécie típica da Baía de Guanabara, deixou a lista de animais ameaçados de extinção e agora é considerada uma espécie quase ameaçada. E isso significa que houve aumento no número de tartarugas dessa espécie, mas a preservação ainda depende de ações constantes. Essa notícia dá fôlego à luta pela preservação dessas espécies importantes para a biodiversidade na água e na terra. Além das tartarugas verdes, 4 das 5 espécies de tartarugas marinhas encontradas na costa do Brasil tiveram melhora no índice de conservação na lista oficial das espécies brasileiras ameaçadas de extinção do Ministério do Meio Ambiente. Por outro lado, outras 219 novas espécies e subespécies da fauna brasileira entraram na relação, indicando que estão de alguma forma ameaçadas.
Agora, mais de 1.200 animais sofrem risco de extinção no país, segundo o levantamento. No Rio de Janeiro, um dos grupos que se dedica a pesquisar e fazer ações de conservação direcionadas a essa espécie no ambiente costeiro e marinho é o projeto Aruanã, fundado oficialmente há 10 anos, que atualmente acompanha a espécie na praia de Itaipu, em Niterói, e na Baía de Guanabara. Foi o projeto Aruanã que levantou os primeiros dados no Brasil sobre a captura de tartarugas marinhas na pesca de arrasto de fundo industrial. Ao longo dos anos, o projeto tem recebido da população mais relatos sobre avistamentos de tartarugas verdes, o que pode ser um indicativo do aumento no número da espécie no rio. E agora você vai ver uma amizade formada na Austrália, que é no mínimo inusitada. Os amigos são uma ave rejeitada pela família e uma cadela da raça Pitbull. Inseparáveis, a ave agora imita os latidos da amiga, olha só. A ave da família dos corvos foi rejeitada pelos pais e resgatada após cair do ninho. Ela foi encontrada em setembro passado muito fraca por Peg, uma pitbull. Durante a recuperação de uma semana da ave, a cadela acompanhava tudo de perto. Após o período, a ave não quis voltar para a natureza. Chamada de Molly, a ave tinha agora uma amiga e demonstrava muito carinho por ela. A dupla ficou inseparável e, para a surpresa da família, após um ano de amizade, começou até a latir para os outros animais. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!